Bom, gente, eu quero nessa noite repartir com vocês algo que Deus colocou em meu coração. Eu quero falar com vocês sobre essa palavrinha resista, mas resista à incredulidade. Nós vamos seguir com essa série de mensagens que o pastor Euler tem pregado. Hoje nós vamos finalizá-la. E vocês que têm acompanhado, vocês têm percebido que o pastor Euler tem ministrado e tem caminhado com base na vida do profeta Elias. Sistematicamente ele tem falado sobre algumas coisas que nós devemos resistir. Nós percebemos que desde o princípio, a tônica daquilo que está sendo falado é resistência, é resistir, é continuar olhando para frente. E nós vimos que resistir, nós precisamos resistir às dores da alma, resistir às influências do mal. E na semana passada nós vimos que nós precisamos resistir às palavras malditas. E hoje eu quero junto com vocês trabalhar essa ideia de resistir à incredulidade. De resistir essa palavrinha que muitas vezes ela vem sobre as nossas vidas. Ela nos acomete. E hoje, então, junto com vocês, eu quero motivar, eu quero encorajar vocês, serem encorajados pela palavra de Deus, e olhando para a vida do profeta Elias, e podendo olhar para a vida dele e perceber que ele foi alguém que resistiu quando tudo parecia o fim. Ele resistiu quando as circunstâncias se tornavam cada vez mais difíceis. Então, olhando para a vida do profeta Elias, nós podemos perceber que por algum momento, por alguma situação, a incredulidade tomou conta da sua vida. Por algum período, na caminhada de fé, no propósito do qual Deus tinha dado a Elias, em algum momento Elias, ele começa a ser dominado por um sentimento de incredulidade. Ele começa a se encher de incredulidade. Mas antes de nós darmos um pano de fundo sobre a história de Elias, é necessário que nós possamos entender que eu e você, nós, na nossa vida, na nossa caminhada de fé, nós vamos enfrentar a incredulidade. Nós vamos ter momentos na nossa caminhada com Deus que a incredulidade, ela vai chegar. E a incredulidade, ela é uma insegurança. A incredulidade, ela é a dúvida. A incredulidade é aquele aspecto da nossa vida que não permite com que nós andamos por fé, mas que nós apenas andamos por vista daquilo que nós estamos presenciando e vivendo no momento. A incredulidade nada mais é do que um sentimento de insegurança, um sentimento de falta de fé, um sentimento, ou não um sentimento, uma decisão pessoal de não crer apenas porque você não está vendo. Você deixa de crer naquilo que Deus pode fazer, porque talvez a circunstância que está à sua volta, ela está completamente desfavorável. Então nós somos tentados a não persistir, nós somos tentados a não resistir diariamente. Eu poderia ficar aqui com vocês a noite inteira falando de situações da nossa vida que fazem com que a gente desista, ou que faz com que a gente pare, ou que faz com que a gente não persista na nossa caminhada de fé. Situações onde a nossa resistência ela é testada ao limite extremo. São problemas financeiros, são problemas de relacionamento, são problemas no casamento, são problemas com a família, são problemas emocionais. São várias circunstâncias que nos envolvem e que diariamente querem nos fazer parar, que diariamente querem nos fazer desistir, que diariamente não só quer fazer com que a gente pare, mas quer que a gente retroceda na nossa fé. Deseja que a gente pare. Então eu e você precisamos entender que nós temos que resistir mesmo diante do dia mau. Temos que resistir mesmo quando tudo pareça desfavorável. Nós temos que resistir mesmo quando a incredulidade bater a porta do nosso coração. E aí nós vamos para a vida de Elias. Elias era um grande profeta de Deus. Ele era um homem ousado e usado por Deus em muitas situações. Pensa num cara
que tinha uma autoridade da parte de Deus, era Elias. Só que em um determinado momento da vida dele, ele dá uma pausa. Parece que ele não persiste. Veja comigo o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 1 a 4. Vamos abrir a Bíblia. Em 1 Reis 19, verso 1 a 4. O texto diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Nós estamos falando de um cara que tinha produzido muitas coisas antes desse acontecimento. Nós estamos falando de um profeta que havia sido usado poderosamente por Deus. Que ele disse, olha, não vai chover, e não choveu. Depois ele profetiza dizendo, vai chover, e chove. Esse mesmo profeta ressuscita o filho de uma viúva. Esse mesmo profeta que agora foge de medo. Esse mesmo profeta que agora ora a Deus pedindo a morte. É o mesmo profeta que com ousadia enfrentou e desafiou 450 profetas de Baal e mais 400 sacerdotes da deusa Será. Esse é o mesmo cara que estava lá diante daqueles 450 profetas e dizendo para eles, continue clamando ao Deus de vocês para ver se vai acontecer alguma coisa. É o mesmo cara que estava lá quando mandou fazer aquele local de holocausto, falando, coloca água aí porque eu vou orar e esse negócio vai pegar fogo. É o mesmo cara cheio de ousadia, cheio de coragem, só que agora ele recebe uma mensagem de Jezabel. Jezabel diz, se você não morrer até amanhã, olha o que o texto diz novamente, para que nós possamos compreender bem. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com as deles. Para que você se situe, quando Elias faz esse desafio aos 450, ao terminar o desafio, aqueles profetas são vencidos. Deus prova o seu poder e a sua grandeza. Após isso, os profetas são mortos. E aí Jezabel manda um recado, olha, fala para ele, que tudo aquilo que ele fez com os meus profetas, com os meus sacerdotes, eu vou fazer com ele. Talvez fosse o momento aqui de Elias se manifestar de uma forma diferente. Quem sabe fosse o momento de Elias dizer, não, mas se Deus fez o que tinha feito, ele vai ser comigo e essa mulher vai cair por terra. Mas não é o que acontece na vida de Elias. Elias, por algum momento, ele perde a resistência. Por algum momento, ele perde a coragem, ele perde a sua ousadia, ele perde a autoridade de avançar. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós podemos dizer, até esse momento era um sucesso. Nós poderíamos dizer, a vida desse cara era tremenda, muitas experiências boas, mas ele está passando agora por um período de dificuldade. Ele está passando por um momento onde a sua resistência está sendo testada. Onde o persistir parece difícil. Onde as situações mais alarmantes do seu coração parece que são despertadas. Eu posso afirmar com toda ousadia que nesse período, antes deste momento, o ministério do profeta Elias era um sucesso aos olhos das pessoas. Porém, uma palavra gerou a incredulidade. E a incredulidade levou Elias a agir sem fé.
O mesmo Elias que era ousado, cheio de fé, agora ele se vê dominado pela incredulidade. Ele se vê dominado pela dúvida. Será que essa mulher vai fazer isso mesmo? Eu vou fugir, eu vou correr, eu vou sair fora. Eu não vou ficar aqui para pagar para ver o que vai acontecer com a minha vida. Eu vou sair daqui. E é isso que ele faz. Porque a incredulidade, gente, ela coloca a dúvida em nosso coração. A incredulidade, ela coloca um ponto de interrogação na nossa mente. E ela rouba de nós a ousadia de seguirmos em frente. Ela rouba de nós a ousadia de irmos além. Mas olha só, eu quero pontuar para você algumas coisas que a incredulidade gera em nós e que eu percebi isso na vida desse homem. A incredulidade, ela gera medo. A incredulidade, ela gera medo. Olha o que o texto diz em 1 Reis 19:3. Elias teve medo. O medo é resultado da nossa incredulidade. Eu sei que o medo, ele nos protege em alguns momentos. Mas eu estou falando de um tipo de medo que te paralisa, que te trava, que faz com que você não viva o sobrenatural de Deus. Eu estou falando de um medo que te incapacita de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu estou falando de um medo que faz com que eu e você ficamos travados numa realidade carnal e percamos a realidade espiritual que Deus tem para a nossa vida. Eu estou falando de um medo que te traumatiza. Eu estou falando de um medo que te faz uma pessoa que não realiza coisas. Eu estou falando de um medo que faz você perder a perspectiva daquilo que Deus tem para a sua vida. E esse tipo de medo prejudica a sua fé. Esse tipo de medo gera incredulidade, e a incredulidade gera o medo. Um alimenta o outro. Esse era o sentimento que bateu no coração e na vida de Elias nesse momento. Ele teve medo. Agora vejam, gente. Ele veio de uma grande batalha espiritual. Ele tinha acabado de derrotar os deuses de Baal. Ele tinha acabado de derrotar 450 sacerdotes e profetas. Ele tinha acabado de ter uma grande vitória espiritual, era para ele estar rejubilante, era para ele estar animado, avivado. Mas o que acontece? Jezabel dá uma palavra, e aquela uma palavra gera incredulidade em seu coração. Gera medo na sua vida. Mas a incredulidade, ela também gera em nós uma visão distorcida. Uma visão distorcida. Olha o que o texto diz em 1 Reis 19:14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Essa era a visão que Elias tinha depois de toda a situação. Depois que ele foge, fica um dia caminhando no deserto, depois dorme, se alimenta e vai para a caverna. Lá ele tem um encontro com Deus e Deus fala para ele: sai para fora e você vai ver a minha presença. E Jesus pergunta para ele Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias dá essa resposta: está todo mundo morto. E ele diz: Senhor, eu tenho muito zelo pelo Senhor, tenho muito carinho, tenho muito amor, eu tenho muito apreço pelo Senhor. Só que os israelitas, Senhor, eles te rejeitaram. Eles quebraram a tua aliança. Eles quebraram teus altares, Senhor. E pior do que isso, Deus, eles mataram seus profetas. Eles exterminaram com seus profetas. E só tem eu. De todos os profetas de Israel, só sobrou eu. Uma visão distorcida da realidade. Essa era a visão que ele achava que era real, mas não era. Olha o que Deus responde para ele, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Está dizendo: Elias, presta atenção, você não está sozinho, tem mais 7.000. Você não é o último pacotinho da bolacha, não.
Tem mais pessoas envolvidas nisso. Tem mais pessoas que não se dobraram. Tem mais pessoas que não se renderam. Tem mais pessoas que me amam. Tem mais pessoas que não quebraram o seu altar a Baal. Tem mais pessoas que entregaram suas vidas a mim. Tem mais pessoas. Você está com uma visão distorcida da vida. Você está com uma visão irreal daquilo que é fato verdadeiro. Elias, presta atenção. Tem mais pessoas. Tem mais gente. E a nossa visão muitas vezes ela fica embaçada. Ela fica turva. E nós acabamos não persistindo, porque a nossa visão sobre o futuro, ela fica distorcida pelo presente. Aquilo que nós estamos vivendo hoje parece que é absoluto. Quem sabe essa tristeza que está na sua alma, no seu coração, parece que ela é para sempre. Esse medo, essa dor, essa angústia que você sente dentro da sua alma, parece que ela vai ser eterna, mas não é verdade. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Há algo mais poderoso, algo mais tremendo da parte de Deus. O momento não pode definir o seu futuro. O momento que você está vivendo não pode definir o futuro que Deus tem para mim e para você. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. A incredulidade, ela tira a paz do presente, gerando uma distorção da nossa visão do futuro poderoso que Deus tem. Ela muda a realidade. Talvez você está vivendo um quadro na sua vida desesperador. Não atende não, que não é Deus não. Quem sabe você está vivendo um período da sua existência, aonde você vê tudo nublado, o tempo fechou. Eu fico imaginando a situação de Elias. Elias olhando para dentro dele, para a situação dele, ele naquela caverna, imaginando, só tem eu estou sozinho. Eu sou o único homem de Deus em toda essa terra. E Deus disse para ele, não, Elias, você está enganado. Tua visão está distorcida. Ainda em Israel tem mais 7.000 pessoas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Tira os olhos daquilo que é hoje, que é agora só. E começa a orar pensando no futuro grandioso de Deus para a sua vida. Começa a olhar com a perspectiva sobrenatural de Deus para você. Essa visão distorcida, ela tem feito muitas pessoas pararem, desistirem, abandonarem a sua fé. Quantas pessoas se sentem sozinhas, abandonadas. Quantas pessoas reclamam da solidão, quando na verdade tem um monte de pessoas que podem estar ao seu lado. Tem pessoas que estão orando por você. Quantas vezes no ministério eu me senti sozinho. E aí alguém escrevia de outro lugar, dizendo, pastor, estou orando por você essa semana, Deus me incomodou para me orar por você nessa madrugada. Sabe o que Deus está dizendo? Para de olhar para a vida com uma visão distorcida. Tem coisas maravilhosas acontecendo da parte de Deus. O problema, gente, é que a gente prefere focar a vida no que é negativo. A gente prefere focar a vida naquilo que nos trava. A gente quer focar a nossa vida naquilo que não é muitas vezes de Deus para nós, quando na verdade Deus tem coisas poderosas e maravilhosas para fazer na nossa vida. Então a gente precisa parar de olhar para a vida com essa visão distorcida dos fatos e pensar e começar a orar e pedir para que o Espírito Santo coloque a visão dele na nossa mente, para que o Espírito Santo comece a colocar no nosso coração, na nossa vida, qual é a ideia que ele tem para cada um de nós, qual o propósito que ele tem para cada um de nós, qual o sonho que ele tem para cada um de nós. E aí você vai perceber que o que você está vivendo hoje é preparação para a vitória futura. O que você está vivendo agora, a situação difícil, a dor, a angústia, as pressões, as tentações, isso é o caminho, é o processo para a grande vitória. Mas a incredulidade, ela também gera em nós, ela rouba de nós a nossa alegria. A incredulidade, ela rouba de nós a alegria, gente. Olha o que 1 Reis, capítulo 19, verso 4 diz. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo o quê, gente? Pedindo o quê? E ele diz, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados.
Nós estamos falando de um cara que até um pouco atrás, no capítulo 17 e 18, estava rindo dos outros profetas. Estava zombando, brincando. Agora nós estamos falando de um cara que deixou a incredulidade dominar a sua vida e roubar a sua alegria. A incredulidade, gente, ela rouba a nossa alegria. Ela rouba o nosso contentamento. Ela tira de nós o prazer de viver. Quer ver uma pessoa sem prazer na vida? É alguém que perdeu a sua fé. É alguém que perdeu a sua esperança. É alguém que perdeu o seu olhar do olhar de Jesus. Elias, ele faz essa oração. Ele diz, eu já tive o bastante, Senhor. Quem sabe aqui Elias diz, Senhor, eu já tive o bastante. Eu vi um menino morto ressuscitar. Eu participei disso. Senhor, eu já vivi muito, eu já tive muitas coisas. Eu profetizei contra um rei, eu disse que o reinado dele não teria chuva, e não choveu. Depois eu mesmo fui lá e mandei o meu servo para tal lugar, para que ele visse, e ele trouxe uma notícia de uma pequena nuvem, e eu falei para o rei, olha, se prepara porque vai vir grande chuva, e choveu. Eu já vivi tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, eu já tive tantas experiências boas, me leva. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que os meus antepassados, leva. Essa é a oração de um cara que está abatido. Essa é a oração de uma pessoa que está desistente. Essa é a oração de alguém que não quer mais persistir. E aí nós precisamos ser verdadeiros com a gente mesmo. Quem aqui já não fez essa oração? Quem aqui já não orou dizendo, Deus, tá bom. Foi bom até aqui, foi legal. Valeu. Agora me leva. Tá bom, Deus. Já tive bastantes experiências contigo, já vivi muita coisa boa na tua presença, mas é o seguinte, cansei desse mundo. Cansei das pessoas. Cansei de tudo. Eu cansei até de mim mesmo, Senhor. A incredulidade, ela rouba a nossa alegria, ela tira o nosso prazer de viver. A incredulidade, ela destrói os nossos melhores sonhos, porque ela tira a perspectiva da presença de Deus na nossa vida. Ela tira a perspectiva da glória de Deus na nossa vida. Ela tira a perspectiva de que Deus está agindo, de que Deus está fazendo algo em nós e por nós. A incredulidade, ela rouba de nós a alegria, a ponto de esse homem dizer, Senhor, para mim está bom. Pode tirar minha vida. Mas eu quero terminar essa mensagem falando com vocês sobre como nós resistimos diante da incredulidade. Eu acho que eu já falei bastante do que a incredulidade gera. Mas eu quero terminar dizendo para vocês como que eu e você resistimos diante da incredulidade. Primeiro, resista aprendendo a discernir a voz de Deus. Aprenda a discernir a voz de Deus. Olha o que o texto diz, no verso 11, 13, do nosso texto que nós temos lido até aqui, de 1 Reis. O Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O vento forte passou, terremoto passou, fogo passou. Mas onde Deus estava? No vento suave. Sabe o que Deus estava fazendo com Elias?
trabalhando o discernimento de Elias. Elias estava acostumado com grandes movimentos. Ele estava acostumado com grandes realizações. Elias estava acostumado com pessoas olhando e vendo coisas grandiosas acontecendo. Elias estava acostumado com plateia. E aí ele vê aquele vento forte e ele imagina, é Deus, não é. Aí vem o terremoto, treme tudo, ele imagina, é Deus, não, não é. Aí acontece aquele fogo. Elias fala, será que é? Não é. Mas quando vem aquela voz, aquela brisa, ali era a voz de Deus. Deus não estava no movimento. Deus não estava nas grandes coisas. Deus estava numa brisa silenciosa, dizendo, Elias, levanta. Ainda não acabou. Elias, não acabou, Elias. Tem coisa para você fazer. Elias, entenda uma coisa. Tem mais 2 reis para você ungir. E tem um sucessor para você formar. Elias, eu estou aqui falando nesse murmúrio de uma brisa suave. Mas dentro do seu coração, isso aqui é um vento forte soprando dentro de você. Porque eu estou dizendo para você, Elias, persista. E Elias, ele persiste quando ele discerne a voz de Deus, diante de tantas outras vozes que se levantam. Quantas vozes levantam para gerar medo no nosso coração. Quantas vozes se levantam para distorcer a nossa visão daquilo que Deus tem para nós. Quantas vozes se levantam para bater a nossa alma, para entristecer o nosso coração. Quantas vozes se levantam para nos fazer desistir, para nos fazer parar, para nos fazer desanimar. Quantas vozes se levantam gritando para nós, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que aquilo que nós estamos fazendo não vai dar certo. Quantas vozes contrárias à vontade de Deus sopram sobre você, mas Deus está dizendo, eu estou soprando uma voz calma, tranquila, uma brisa suave, e eu estou sussurrando nos seus ouvidos, dizendo, não pare, persista, continue, levante, siga em frente. É isso que Ele está dizendo aqui nessa noite. Vá em frente. Não olhe para as adversidades, não olhe para as ameaças, não olhe para os fracassos passados, mas olhe e escute a minha voz e guie-se por ela, e você vai viver o sobrenatural na sua vida. Resista à incredulidade, ouvindo, discernindo a voz real de Deus, aquilo que é voz de Deus para a sua vida, aquilo que é voz do maligno, joga fora, aquilo que é usado por Deus para desestimular a sua vida, tira da sua vida, e a partir de hoje comece a discernir a voz de Deus e mandar a incredulidade embora da sua vida. Mas para resistir à incredulidade, nós vamos resistir à incredulidade com uma fé encorajadora. Uma fé encorajadora. Além de Elias discernir a voz de Deus, ele tem que se levantar daquela caverna que exige uma ação. E em um ato de fé, de resistência à incredulidade, ele encoraja outras pessoas. A Bíblia vai seguir dizendo que Deus dá ordem para ele, olha, você vai ungir 2 reis e você vai levantar um sucessor. E é isso que acontece. Olha comigo o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Ele diz assim, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. A história, ela continua sendo contada. Preste atenção nisso. Ao resistir, você está encorajando outras pessoas a resistir também. Quando você resiste, quando você não desiste, outras pessoas são encorajadas pela sua fé. Isso aqui é muito sério. Existem pessoas olhando para você. Existem pessoas olhando para a sua vida. Tem pessoas olhando para a sua fé.
Tem pessoas olhando para ver como você age diante dos tempos difíceis. As pessoas estão olhando para você e observando cada movimento que você faz. E as nossas ações de fé, elas falam mais do que qualquer outra coisa. Existem pessoas observando a sua fé e como que você lida com a incredulidade no dia mau. Tem pessoas olhando para a sua fé, sendo estimuladas por você. Imagine se Elias joga a toalha para o resto da vida. Imagine que Elias fique trancado naquela caverna. Ele perderia a possibilidade de ser um encorajador de mais 2 reis e mais um sucessor. Se ele fica preso naquela caverna, se ele fica focado naquele lugar, ele ia perder o melhor de Deus para a sua vida, que é ver um sucessor sendo levantado. Talvez se ele ficasse naquela caverna, apertadinho, quietinho, esperando a morte chegar, ele não seria levado para o céu, numa carruagem de fogo. Quem sabe se ele ficasse parado, esperando a morte chegar, ele não veria o melhor de Deus acontecendo, porque a incredulidade estava o dominando, mas ele escolheu persistir, ele escolheu discernir a voz de Deus, e ao discernir a voz de Deus, ele escolhe encorajar outras pessoas e seguir o seu ministério. Chegou um tempo de nós agirmos por fé, não uma fé só por nós, mas uma fé que vai encorajar outras pessoas. Uma fé que vai mover outras pessoas a viver o melhor de Deus para suas vidas. Uma fé que vai fazer com que as pessoas olhem para Jesus de uma forma mais apaixonada. Olhar para Jesus de uma forma mais encantada. Uma fé que é bíblica na obra, no poder e na salvação de Jesus. Eu preciso fazer essa pergunta para você. A sua fé tem encorajado outras pessoas a seguir em frente? A sua fé em Cristo, na obra dele, tem motivado outras pessoas a querer mais de Jesus? Tem motivado outras pessoas ao seu redor desejar mais de Deus? Portanto, levante-se e saia da sua caverna. Há mais de Deus para a sua vida. Você só precisa resistir. Você só precisa levantar dessa caverna, deixar o medo, a solidão, a tristeza, o sentimento de fracasso, de abandono, deixar tudo isso para trás e levantar. Ouvir a voz de Deus para a sua vida e ser encorajado a encorajar outras pessoas. Levante-se, saia da caverna. Tem muitas pessoas precisando ouvir o que Jesus está fazendo na sua vida. Tem muitas pessoas precisando escutar sobre a sua fé, escutar sobre a sua esperança. Tem muita gente precisando escutar que você venceu as dores emocionais mais profundas. Tem muita gente precisando ouvir que Jesus foi suficientemente poderoso para libertar você dos vícios, das drogas, dos problemas. Que Ele foi suficientemente poderoso para tirar você de uma situação de miséria, de fracasso, para viver o sobrenatural. Levante-se e resista, pois Deus está com você. Eu quero que você lembre disso. A incredulidade, ela nos desencoraja, mas a fé nos desafia. Eu quero que você seja desafiado pela fé. A incredulidade vai bater na sua porta. Quantas vezes a incredulidade bate na minha porta e eu quero jogar tudo pro alto? Quantas vezes o medo me assombra, as dúvidas enchem meu coração? Não são poucas as vezes. Não são poucas as vezes que eu oro dizendo: Deus, tá bom,
tá bom. Pode levar. Pode levar, Jesus. Eu já vivi o que tinha que viver. Só que Deus está dizendo, não. Não é a hora. Não é o momento. Tem coisas grandes para acontecer ainda. Tem coisas grandes para acontecer ainda.